A Domesticação da Língua, por Thomas Adams. Mas a língua nenhum homem pode domar, e é um mal perverso, cheio de veneno mortal. Tiago 13:8. Aqui está uma única posição, guardada com uma dupla razão. A posição é: ninguém pode domar a língua. As razões: primeiro, ela é indisciplinada; segundo, cheia de veneno mortal. Aqui está ocupado lidando com um membro selvagem, uma tarefa mais difícil, e a natureza intratável se encontrou. A língua é o assunto, quero dizer, no discurso, e você pode pensar em sujeitá-la à razão modesta ou domá-la à religião. Vá liderar um leão em um único cabelo, envie uma águia ao céu para bicar uma estrela, encurrale o trovão e apague uma cidade em chamas com as lágrimas de uma viúva. Se você pudesse fazer isso, ainda assim não domaria a língua. O forte está tão barricado que é difícil escalá-lo. O rebelde e refratário, tão guardado com mal e veneno, tão protegido com o indisciplinado e mortal, como se estivesse com os gigantes em uma torre encantada, como eles fabulam, que nenhum homem pode domá-lo. No entanto, vamos examinar o assunto e encontrar um estratagema para subjugá-lo. Primeiro, na proposição observaremos, primeiro, a natureza da coisa a ser domada, segundo, a dificuldade de realizá-la. O sujeito insubjetivo é a língua, que é, primeiro, um membro e, segundo, um membro excelente, necessário, pequeno e singular. É um membro. Aquele que fez tudo, fez a língua. Aquele que deseja tudo, deve ter a língua. É um instrumento que dê música àquele que o fez. Todas as criaturas em sua espécie bendizem a Deus, conforme o Salmo 148. Aqueles que querem línguas, como os céus, o sol, as estrelas, os meteoros, os orbes, os elementos, louvam-no com testemunhos obedientes que suas naturezas insensíveis podem proporcionar. Aqueles que têm línguas, embora não tenham razão, louvam-no com esses órgãos naturais. Os pássaros do ar cantam, os animais da terra fazem barulho, não tanto quanto as serpentes sibilantes, os próprios dragões nas profundezas, mas soam seu louvor. O homem, então, que tem uma língua e uma razão para guiá-la, e mais uma religião para direcionar sua razão, deve abençoá-lo muito, muito mais. Portanto, diz o salmógrafo, que pela boa afinação de sua língua é chamado de doce cantor de Israel. Louvarei ao Senhor com o melhor instrumento que tenho, que é sua língua. Não que o louvor possa acrescentar a glória de Deus, nem as blasfêmias a diminuírem. A língua abençoadora não pode torná-lo melhor, nem a maldição pior. Assim como o sol não é melhorado pelo canto dos pássaros, nem castigado pelo latido dos cães. Ele é tão infinitamente grande e constantemente bom, que sua glória não admite nem adição, nem diminuição. No entanto, nós que não podemos fazer seu nome maior, podemos fazê-lo parecer maior. E embora não possamos aumentar sua glória, podemos aumentar a manifestação de sua glória. Isso tanto em palavras louvando, quanto em obras praticando. Sabemos que é impossível fazer um novo Cristo, como os papistas se gabam da onipotência de seus sacerdotes. No entanto, nossas vidas santas e lábios felizes, se assim posso falar, podem fazer de um pequeno Cristo um grande Cristo. Aqueles que antes pouco consideravam, podem assim ser levados a estimá-lo grandemente, dando-lhe a honra devida ao seu nome e o glorificando segundo o nosso exemplo. Este é o ofício da língua. Cada membro, sem arrogar nenhum mérito ou ostentar a obrigação do resto para com ele, deve fazer o dever que lhe é atribuído. O olho é para ver por todos, o ouvido para ouvir por todos, a mão para trabalhar por todos, os pés para andar por todos, os joelhos para se dobrar por todos, a língua para louvar a Deus por todos. Este é o ofício da língua, não muito diferente do escrivão da cidade que, se não tiver um bom desempenho, a corporação fica melhor sem ela.
A língua é o badalo do homem, e é dada a ele para que ele possa soar o louvor de seu Criador. Causas infinitas extraem merecidamente dos lábios do homem um reconhecimento devoto do louvor de Deus. Ele nos deu um ser que não tinha nenhum, nos preservou naquele ser, nos restaurou, voluntariamente caídos, a um ser melhor, e nos glorificará com o melhor no dia do Senhor Jesus. Então que a língua saiba, se ela não pagar a Deus a dívida que lhe deve em uma gratidão ativa, ela o pagará em uma dor passiva. Que a meditação disto coloque nossas línguas em sintonia. Uma palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Provérbios 25:11. A língua é um membro. Devemos considerá-lo com todas as suas propriedades: excelente, necessário, pequeno, singular. Excelente, compreendido de forma abstrata e simples, é um membro extremamente excelente. Primeiro, pela majestade dela, ela carrega uma fala imperiosa, na qual tem a preeminência de todas as criaturas mortais. Foi a língua do homem que o Senhor deu licença para chamar todas as criaturas vivas e dar-lhes nomes. Gênesis 2:19. E é um forte motivo para induzir e gerar em outras naturezas terrenas uma reverência e admiração pelo homem. Portanto, é observado que Deus puniu a ingratidão de Balaão quando ele abriu mão de parte da dignidade própria do homem, que é o uso da fala, e a concedeu ao jumento. Somente o homem fala. Em segundo lugar, para a agradabilidade da língua, o consentimento geral de todos lhe dá os melos mais verdadeiros e restringe todos os órgãos musicais do valor e louvor dela. A flauta e o saltério produzem melodias doces, mas uma língua agradável está acima de ambos. Nenhum instrumento é tão arrebatador ou prevalece sobre o coração do homem com complacência tão poderosa como a língua e a voz do homem. Se a língua é tão excelente, como então este texto a censura por ser tão má? Aceito a resposta antiga e banal do filósofo: do que uma boa língua não há nada melhor, do que uma má, nada pior. Não tem meio termo, é excessivamente boa ou excessivamente má. Não conhece nada além de extremos, e é ou boa, a melhor de todas, ou má, a pior de todas. Se for boa, é um jardim ambulante que espalha em todo lugar uma flor doce, uma erva de graça para os ouvintes. Se for má, é um pandemônio selvagem, cheio de travessuras irritantes e enlouquecedoras. Uma boa língua é um prato especial para o serviço público de Deus, a melhor parte de um homem e mais digna da honra do sacrifício. Isto somente quando bem temperado. Temperado eu digo com sal, como o apóstolo admoesta, não com fogo. Colossenses 4:6. Há uma cidade de sal mencionada em Josué 15:62. Que nenhum homem seja um habitante desta cidade salgada. No entanto, é melhor uma língua salgada do que uma oleosa. Permitimos que a língua tenha sal, não pimenta, que seja bem temperada, mas não muito quente. Assim, uma boa língua é o prato de Deus, e ele a aceitará em sua própria mesa. Mas uma língua má é alimento para o diabo, de acordo com o provérbio italiano. O diabo faz sua torta de Natal de línguas obscenas. É seu prato mais delicado, e ele faz muito disso, seja na terra para servir sua vez como um instrumento de maldade, ou no inferno para responder à sua fúria em tormentos. Assim diz Salomão da boa língua: a língua do justo é como prata escolhida, e os lábios dos justos alimentam a muitos. Provérbios 10, versos 20 e 21. Mas Tiago diz da má: é um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. A língua é necessária, tão necessária que sem uma língua eu não poderia declarar a necessidade disso. Ele conversa com o homem, transmitindo aos outros por este órgão aquele conhecimento experimental que de outra forma deve viver e morrer nele mesmo. Ela transmite segredos, comunica alegrias que seriam menos felizes suprimidas do que expressas, mas para descarregar tristezas e derramar tristezas no seio de um amigo, ó língua necessária,
Quantos corações teriam explodido se você não tivesse dado vazão a eles? Quantas almas cairiam rastejando sob sua carga se você não tivesse pedido algum apoio? Quantos espíritos ofegantes disseram: eu falarei ainda antes de morrer, e ao falar receberam conforto? Por fim, ela fala nossas devoções ao céu e tem a honra de conferir com Deus. É aquele instrumento que o Espírito Santo usa em nós para clamar: Abba, Pai. É nosso porta-voz, e aquele que pode ouvir o coração sem uma língua considera melhor as devoções do coração quando elas são enviadas por um mensageiro diligente, uma língua fiel. Terceiro, é pequena. Assim como o homem é um pequeno mundo no grande, assim é sua língua um grande mundo no pequeno. É um pequeno membro, diz o apóstolo, mas é um mundo, sim, um mundo de iniquidade, pequeno em quantidade, mas grande em iniquidade. O que perdeu na espessura ganhou na rapidez, e o defeito de magnitude é recompensado na agilidade. Um braço pode ser mais longo, mas a língua é mais forte, e uma perna tem mais carne do que tem, além de ossos que não tem. Ainda assim a língua ainda corre mais e mais rápido, e se a aposta for para resistir, sem dúvida a língua vencerá. Se for uma língua falante, um mundo de tagarelice. Se for uma língua de disputa, um mundo de balbucio. Se for uma língua erudita, é como Erasmo disse do bispo Tonstal, um mundo de aprendizado. Se for uma língua petulante, um mundo de libertinagem. Se for uma língua venenosa, diz nosso apóstolo, ela contamina todo o corpo. É pequena, tão pequena que dificilmente daria uma pipa seu café da manhã, mas pode discursar sobre o sol e as estrelas, sobre orbes e elementos, sobre anjos e demônios, sobre a natureza e as artes, e não tem limites mais estreitos do que o mundo inteiro para atravessar. É um pequeno membro, mas se vangloria de grandes coisas. Embora seja pouca, ainda que seja bom, é de grande utilidade. Um pequeno freio guia um grande cavalo para o prazer do cavaleiro. Um pequeno leme governa um grande navio. Embora os ventos soprem e as enchentes se oponham, ainda assim o leme dirige o navio. Embora pequeno, ainda que seja mau, é de grande dano. Um pouco de fermento azeda toda a massa, 1 Coríntios 5 e 6. Um pouco de rêmora põe em perigo um grande navio. Uma pequena doença descontrola todo o corpo. Um pequeno fogo põe uma cidade inteira em combustão. Vede quão grande assunto um pequeno fogo acende. É pouca em substância, mas grande em efeito para provocar paixão, para produzir ação. A língua de um seminário é capaz de colocar instrumentos em ação para explodir um parlamento. Então Deus a dispôs entre os membros que ela governa ou desgoverna tudo. E é um bom rei ou um tirano cruel. Ela prevalece para o bem ou perverte para o mal. Purifica ou apodrece toda a carcaça, toda a consciência. Ela atrai o coração, quando o coração trairia a Deus. E o Senhor a deixa dupla traição sobre si mesma quando prevarica com ele. É um pequeno vazamento que afoga um navio, uma pequena brecha que perde um exército, uma pequena fonte que derrama um oceano. Pequena, ainda assim, o leão é mais incomodado com a pequena vespa do que com um grande elefante. Muitos lidaram melhor com os membros maiores do corpo do que com este pequeno. Quarto, a língua é um membro singular. Deus deu ao homem 2 ouvidos, um para ouvir instruções do conhecimento humano, o outro para ouvir seus preceitos divinos. O primeiro para conservar seu corpo, o último para salvar sua alma. 2 olhos, para que com um ele pudesse ver seu próprio caminho, com o outro ter pena e compadecer-se de seus irmãos aflitos. 2 mãos, para que com uma ele pudesse trabalhar para sua própria vida, com a outra dar e aliviar as necessidades de seu irmão. 2 pés, um para andar em dias comuns para seu trabalho ordinário. O homem sai de manhã para seu trabalho e continua até a noite. Salmo 104, verso 23. O outro,
em dias sagrados para visitar e frequentar o templo e a congregação dos santos. Mas entre todos, ele lhe deu apenas uma língua, que pode instruí-lo a ouvir o dobro do que fala, a trabalhar e andar o dobro do que fala. Eu te louvarei, ó Senhor, porque fui feito de modo assombroso e maravilhoso. Maravilhosas são as tuas obras, e isso a minha alma sabe muito bem. Salmo 139, verso 14. Fique e maravilhe-se com a maravilhosa sabedoria de Deus. Primeiro, criar um pedaço tão pequeno de carne e colocar tanto vigor nela. Não dar a ela nem ossos nem nervos, mas torná-la mais forte do que braços e pernas e aquelas partes mais capazes e úteis do corpo. De modo que, como Paulo diz, sobre aqueles membros do corpo que achamos menos honrosos, concedemos honra mais abundante, e nossas partes indecorosas têm mais abundante formosura. 1 Coríntios 12, 23. Então, a este pequeno membro fraco, o Senhor conferiu a maior força, e por mais fraco que seja, achamos isso mais necessário e mais honroso. Em segundo lugar, porque é tão forte, portanto, o Deus mais sábio ordenou que seja pequeno, que seja apenas um, para que a paridade e a singularidade possam diminuir o vigor dela. Se fosse pareado com os braços, pernas, mãos, pés, seria muito mais indisciplinada, pois aquele que não consegue domar uma língua, como seria incomodado com duas? Mas assim o ordenador providenciou que as coisas da natureza mais feroz e ardente fossem pequenas, para que a malícia delas pudesse ser um pouco contida. Terceiro, porque é tão indisciplinado, o Senhor o cercou. Como um homem não confiaria em um cavalo selvagem em um pasto aberto, mas o aprisionaria em um curral fechado. Uma cerca dupla o Criador deu para confiná-lo, os lábios e os dentes, para que através desses montes ele não se quebrasse. E, portanto, uma instrução tripla para o uso da língua é insinuada a nós. Primeiro, não ousemos arrancar os montes de Deus, nem como animais selvagens romper os limites circulares onde ele nos encurralou. Portanto, declara-se: pesa as tuas palavras numa balança e faz uma porta e uma tranca para a tua boca. Que esta seja a possessão que tu assim cercas e teu precioso ouro que assim atas. Cuidado para não deslizares por ela, para que não caias diante daquele que te espreita. Não cometa roubo, quebrando as portas e derrubando as barras da tua boca. Muito mais, quando o Senhor pendurou uma fechadura, não a abra com uma chave falsa. Em vez disso, ore como Davi: ó Senhor, abre meus lábios e minha boca manifestará teu louvor. Salmo 51, verso 15. É absurdo na construção fazer a varanda maior que a casa. É tão monstruoso na natureza quando as palavras de um homem são muitas, muito poderosas. Que tuas palavras sejam poucas, verdadeiras, pesadas, para que não fales muito, nem falsamente, nem em vão. Em segundo lugar, já que Deus fez uma língua, não tenhas tu uma língua dupla. Alguns são de língua dupla, assim como são de coração duplo. Mas Deus deu uma língua, um coração, para que eles pudessem ser um de fato, como são em número. É feito simples, que não seja duplo. Deus nos fez homens, nós nos tornamos monstros. Ele nos deu 2 olhos, 2 ouvidos, 2 mãos, 2 pés. De todos estes teremos, ou pelo menos usaremos, apenas um. Temos um olho para bisbilhotar as falhas dos outros, não outro para ver as nossas. Temos um ouvido para ouvir o autor, não o outro para o réu. Temos um pé rápido para entrar em caminhos proibidos, mas não outro para nos levar ao lugar santo de Deus. Temos uma mão para extorquir, raspar e ferir, mas não outra para aliviar, dar esmolas, curar os feridos. Mas agora, enquanto Deus nos deu apenas uma língua e um coração e nos ordenou que nos contentássemos com sua singularidade, teremos 2 línguas, 2 corações. Assim, somos contra Deus, a natureza, a graça, homens monstruosos, monócole, monópodes, bicordes, bilíngues, um olho, um pé,
língua dupla, coração duplo. O caluniador, o bajulador, o xingador, o mexeriqueiro são homens monstruosos, ouso acrescentar, tão estigmáticos, disformes, como se tivessem duas línguas e apenas um olho, duas cabeças e apenas um pé. Terceiro, isso os convence de uma loucura absurda que põe toda a sua malícia na língua como a serpente todo o seu veneno na cauda, e como se fosse por um poder químico, atraem todo o vigor para lá, para o enfraquecimento e enervação das outras partes. Suas mãos têm quiragrama, eles não podem estendê-las aos pobres nem dar alívio aos necessitados. Seus pés, podagrama, eles não podem ir à igreja. Seus olhos, oftalmian, eles não podem contemplar os miseráveis e necessitados de piedade. Seus ouvidos, surdidatem, eles não podem ouvir o evangelho pregado. Oh, quão defeituosos e doentes são todos esses membros! Mas suas línguas estão saudáveis, há alegria e volubilidade nelas. Se eles veem um homem aflito, eles podem dar-lhe conforto falante o suficiente. Seja aquecido, seja farto, seja satisfeito. Tiago 2,16. Eles podem enchê-lo com frases das Escrituras, mas o mandam embora com o estômago faminto, enquanto a mão do homem bom está tão pronta para dar quanto sua língua para falar. Mas os lábios do tolo balbuciam tolices. Palavras correm como Azael, mas boas obras, como o aleijado, vêm atrasadas depois. Vemos a natureza da coisa ser domada, a língua. Consideremos a dificuldade desta empreitada. Nenhum homem pode fazê-lo. O que encontraremos melhor se compararmos, primeiro, com outros membros do corpo, segundo, com outras criaturas do mundo. Com outros membros do corpo que são diversos em suas faculdades e ofícios, nenhum deles ocioso. O olho vê longe e contempla as criaturas em solo, nos céus, sol e estrelas, na terra, pássaros, animais, plantas e minerais, no mar, peixes e serpentes. Que é um membro indisciplinado, deixe nossa avó falar, cujo olho errante nos perdeu a todos. Deixe Diná falar, seu olho errante perdeu sua virgindade, causou a efusão de muito sangue. Deixe os judeus falarem sobre as filhas de Midian, que apostasia terrível o olho adquiriu. Sim, deixe Davi reconhecer, cujo olho petulante roubou Urias de sua esposa e vida, a terra de um bom soldado, seu próprio coração de muita paz. No entanto, este olho, tão indisciplinado quanto foi domado. Jó não fez um acordo com seus olhos para que ele não olhasse para uma donzela. Jó 31:1. O olho foi domado, mas a língua nenhum homem pode domar. É o mal indisciplinado. O ouvido ainda ouve mais do que o olho viu, e por causa de sua admissão patulosa, deriva aquilo para o entendimento do qual a visão nunca teve um vislumbre. Ele pode ouvir os sussurros de um doeg, os sussurros de um demônio, o barulho de uma sereia, a voz de uma Dalila. É um membro selvagem, um instrumento que Satanás se deleita em tocar. Por mais indisciplinado que seja, ainda assim foi domado. Maria sentou-se aos pés de Cristo e o ouviu pregar com alegre atenção. O ouvido foi domado, mas a língua nenhum homem pode domar. O pé é um membro infeliz e leva o homem a muita maldade. Muitas vezes é rápido para o derramamento de sangue e foge de Deus, o passo de Jonas, voando para Tarsis quando está destinado a Nínive. Há um pé de orgulho, Salmo 36, verso 11, um pé atrevido que ousa presunçosamente entrar na propriedade livre de Deus. Há um pé de rebelião que com uma malícia apóstata chuta a Deus. Há um pé dançante que marca as imedidas da maldade circular. No entanto, por mais indisciplinado que seja esse pé, ele foi domado. Davi obteve a vitória sobre ele. Considerei os meus caminhos e voltei o meu pé para os teus testemunhos. Salmo 119, verso 59. O pé foi domado, mas a língua nenhum homem pode domar. A mão se enfurece e se estende com violência,
para tomar o pão pelo qual nunca suou, para cercar campos, para despovoar cidades, para devastar países inteiros. Eles cobiçam campos, casas e vinhas e os tomam, porque sua mão tem poder. Miqueias 2:2. Há uma mão de extorsão, como a de Acabe foi para Nabote, a do senhorio ganancioso para o pobre inquilino. Há uma mão de fraude e prestidigitação, como a do usuário para o devedor em dificuldades. Há uma mão de suborno, como Judas, com seu "quanto você vai dar? O que você me dará para atrair o Senhor da vida?" Há uma mão de luxúria, como a de Aminon para um estupro incestuoso. Há uma mão de assassinato, como a de Joabe para Abner, ou a de Absalão para Aminon. Oh, quão indisciplinado tem sido este membro! No entanto, ele foi domado, não lavando-a na bacia de Pilatos, mas na água de Davi, inocência. Lavarei minhas mãos na inocência, e então, ó Senhor, cercarei teu altar. Então ele é ousado em dizer: Senhor, olha se há alguma iniquidade em minhas mãos. Salmo 7, verso 3. Deus repudiou todos os sacrifícios dos judeus, porque suas mãos estavam cheias de sangue. Isaías 1:15. As mãos de Davi tinham sido manchadas com as aspersões de luxúria e sangue, mas ele as banhou penitentemente em suas próprias lágrimas, e porque isso não conseguia tirar as manchas, ele as enxagou e limpou fielmente na fonte de seu Filho e Salvador, o sangue todo meritório de Cristo. Isso as fez parecer brancas, mais brancas que lírios aos olhos de Deus. Portanto, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Salmo 18, 24. Assim o olho, o ouvido, o pé, a mão, embora selvagens e indisciplinados o suficiente, foram domados. Mas a língua ninguém pode domar. Ela é um mal indisciplinado. Com outras criaturas do mundo, quer a encontremos na terra, no ar ou na água. Na terra há o tigre que odeia o homem, mas o homem o subjugou. E eles escrevem: um garotinho conduziu em uma corda. Há o lobo devorador de rebanhos que fica em desafio sorridente com o pastor, louco para ter sua presa ou se perder, mas ele foi domado. O leão que ruge, cuja voz é um terror para o homem, pelo homem foi subjugado. Sim, serpentes, que têm em sua força duas adições astutas, sutileza e malícia, que carregam veneno em suas bocas ou uma picada em suas caudas, ou são completamente venenosas. O próprio basilisco, que mata com seus olhos, como eles escrevem, 3 furlongues de distância. Sim, todas essas naturezas selvagens, furiosas e maliciosas foram domadas, mas a língua nenhum homem pode domar, é um mal indisciplinado. No mar há grandes maravilhas. Os que descem ao mar em navios, que fazem negócios em grandes águas, este veem as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas. Salmo 107, versos 23 e 24. No entanto, essas maravilhas naturais foram domadas por nossas maravilhas artificiais, navios, até mesmo o próprio Leviatã, de cuja boca saem tochas acesas e faíscas de fogo. De suas narinas sai fumaça como de um caldeirão fervente. Jó 41, 19 e 20. Os flocos de sua carne estão unidos. Eles são firmes em si mesmos e não podem ser movidos. No entanto, sabemos que esta enorme criatura foi domada, mas a língua nenhum homem pode domar. No ar, os pássaros voam alto acima do nosso alcance, mas temos gins para trazê-los para baixo. Uma isca detém o falcão que voa mais alto. Não, a arte faz uma ave capturar outra para o deleite e benefício do homem. Coisas incríveis se não fossem comuns. Armadilhas, galhos de tilha, redes, domam todos eles, até mesmo o pelicano no deserto e a águia entre os cedros. Assim diz nosso apóstolo, versículo 7 e 8, toda espécie, não toda de cada espécie, mas toda espécie de natureza de todas, de animais, de pássaros, de serpentes e de coisas no mar, é domada e foi domada pela natureza do homem. Mas a língua,
nenhum homem pode domar. Até aqui, então, a proposição de Tiago passa sem oposição. A língua nenhum homem pode domar. A língua é muito selvagem para qualquer homem domar. Seria uma exceção tola, e ainda assim há línguas profanas para falar isso, que a mulher esteja sem essa bússola e latitude, e inferir que, embora nenhum homem possa domar a língua, uma mulher pode. É muito indigno de resposta. A mulher, na maioria das vezes, tem a língua mais loquaz, e se alguma vez essa impossibilidade impedir os homens, ela aniquilará muito mais o poder do sexo mais fraco. Ela é barulhenta, diz Salomão, Provérbios 7:11. Uma mulher tola é sempre clamorosa, Provérbios 9:13. Ela chama sua língua de sua arma defensiva. Ela quer dizer ofensiva. Um tição em uma mão frenética faz menos mal. O provérbio não veio do nada quando dizemos de um homem brigão, ele tem uma língua de mulher em sua cabeça. A língua nenhum homem pode domar. Vamos ouvir algumas exceções mais pesadas. Os profetas falaram os oráculos da vida e os apóstolos as palavras da salvação. E a fala de muitos homens ministra graça aos ouvintes. Ainda assim, esta regra geral não terá exceções. Nenhum homem pode domá-la. O homem não tem popa para este navio, nem freio para este potro. Como então? Deus o domou. Nós, por natureza, gaguejamos como Moisés até que Deus abra uma porta de expressão. Eu sou de lábios impuros, diz o profeta, e habito com um povo de lábios impuros. Isaías 6:5. Deus deve colocar uma brasa de seu próprio altar sobre nossas línguas, ou elas não podem ser domadas. E quando são domadas, ainda assim eles frequentemente têm um truque indisciplinado. Abraão mente, Moisés murmura, Elias, por medo de uma rainha, deseja morrer. Jonas se preocupa com a cabaça. Davi clama em seu coração, todos os homens são mentirosos. Qual discurso ricocheteou até mesmo no próprio Deus, como se o Senhor por Samuel o tivesse enganado. Pedro renega seu mestre, seu Salvador. Se as línguas dos justos assim tropeçaram, como os profanos poderiam andar em pé? A língua nenhum homem pode domar. A instrução, portanto, surge com força total, que somente Deus pode domar a língua do homem. Agora, as principais ações disto são, primeiro, abrir a boca quando ela não deveria estar fechada. Segundo, fechá-la quando ela não deveria estar aberta. Primeiro, abrir nossos lábios quando eles deveriam falar é a única obra de Deus. Ó Senhor, abre meus lábios e então minha boca poderá manifestar teu louvor. Salmo 51:15. Deus deve abrir com sua chave de ouro da graça, ou então nossas línguas se arrogarão uma passagem licenciosa. É melhor ficarmos em silêncio e deixar nossas línguas quietas do que deixá-las correndo até que Deus as ordene. Deus ordena que todo pecador confesse suas iniquidades. Essa acusação Davi sabia, dizia respeito a ele. Ainda assim Davi estava em silêncio, e então seus ossos envelheceram de angústia. Salmo 32, verso 3. Seu adultério clamou, seu assassinato clamou, sua ingratidão clamou por vingança. Mas ainda assim Davi estava mudo, e por tanto tempo, dia e noite, a mão do Senhor pesava sobre ele. Mas finalmente Deus fechou a boca de seus adversários clamorosos e lhe deu permissão para falar. Eu te confessei o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É Cristo que deve expulsar esse demônio. O Senhor é o melhor abridor. Ele abriu o coração de Lídia para conceber, Atos 16:14. Ele abriu os olhos do servo de Eliseu para ver, segundo Reis 6:17. Ele abriu os ouvidos do profeta para ouvir, Isaías 50, verso 5. Ele abriu a boca de Paulo para falar, Colossenses 4:3. Em segundo lugar, fechar nossos lábios quando eles não deveriam falar é somente obra do Senhor também. É Cristo que expulsa o diabo falante. Ele fecha o portão de nossa boca contra discursos desagradáveis.
Podemos pensar que é um alto ofício e digno até mesmo da ambição de Davi ser um porteiro na casa de Deus. Salmo 84, verso 10, quando Deus se digna a ser um porteiro em nossa casa. Assim, tudo vem de Deus. O homem é apenas uma fechadura. O Espírito de Deus é a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Apocalipse 13, 7. Ele abre e ninguém fecha. Devo falar, ainda que morra, de Jeremias. Sua palavra é como fogo em meus ossos. Jeremias 20, verso 9. E me fará cansar de suportar. Ele fecha e ninguém abre. Então Zacarias fica mudo do altar e não consegue falar. Lucas 1, 22. Fora então com a arrogância de obras, senão de palavras. Quando um homem tem um bom pensamento, é gratia infusa, graça infundida. Quando uma boa obra, é gratia difusa ou graça espalhada. Se então o homem não pode produzir palavras para louvar a Deus, muito menos pode ele obter suas obras para agradar a Deus. Se ele não pode afinar sua língua, ele nunca pode converter seu coração. 2 benefícios úteis podem ser feitos disto. Primeiro, nos é ensinado aonde recorremos para domar nossas línguas. Aquele que deu ao homem uma língua pode domar a língua. Aquele que deu ao homem uma língua para falar pode dar-lhe uma língua para falar bem. Aquele que colocou aquele membro indisciplinado em sua boca pode dar-lhe uma boca para governá-lo. Ele pode dar salmos por canções de Natal, as canções de Sião por baladas do inferno. O homem não tem freio, nem gaiola de bronze, nem barras de ferro para domá-lo. Deus pode. Vamos mover nossas línguas para implorar ajuda para nossas línguas, e de acordo com seu ofício, vamos colocá-las em ação para falar por si mesmas. Em segundo lugar, não devemos ser ociosos. A dificuldade deve nos estimular a uma contenda mais séria. Assim como tu protegerias tua casa dos ladrões, tuas vestes das traças, teu ouro da ferrugem, preserva cuidadosamente tua língua da indisciplina. Assim como o Senhor põe uma guarda diante de tua boca e guarda a porta de teus lábios, Salmo 141, 3, assim também tu deves ser diligente e não entregar teu próprio coração à segurança. Como podeis vós, sendo maus, falar boas coisas? Porque da abundância do coração fala a boca. Mateus 12, 34. Veja até onde o coração é bom, até onde a língua. Se o coração crer, a língua confessará. Se o coração for manso, a língua será gentil. Se o coração estiver irado, a língua será amarga. A língua é apenas o ponteiro de fora para mostrar como o relógio anda por dentro. Uma língua vã descobre um coração vão. Mas alguns têm palavras frequentemente como manteiga quando seus corações são espadas afiadas. Sejam eles tão bem treinados na arte da dissimulação, em algum momento ou outro a língua, como Judas, trairá seu mestre. Ela errará a missão do coração e com tropeço esquecido tropeçará na porta da verdade. O coração dos tolos está na boca deles, mas a boca dos sábios está no coração deles. Para evitar má comunicação, odeie a má reflexão. Um coração poluído faz uma boca suja, portanto um dia da tua própria boca Deus te condenará. É um mal indisciplinado. A dificuldade de domar a língua, alguém poderia pensar, foi suficientemente expressa no mal dela. Mas o apóstolo a secunda com outro obstáculo, significando a natureza selvagem dela, indisciplinada. Não é apenas um mal, mas um mal indisciplinado. Colocarei o campeão e seu segundo juntos nesta luta, e então mostrarei a dureza do combate. Bernard diz, a língua corre rápido, portanto, erra rápido. Rápido é o ritmo que ela segue e, portanto, rápido é o mal que ela faz. Quando todos os outros membros estão embotados com a idade, a língua sozinha é rápida e ágil. É um mal indisciplinado para nós mesmos, para nossos vizinhos, para o mundo inteiro. Para nós mesmos, versículo 6,
está tão colocada entre os membros que contamina tudo. Embora fosse mau como a praga e indisciplinado como o gadareno possuído, Mateus 8, ainda assim, se desencandeado com distância, o mal repousa dentro de si mesmo. Um leproso trancado em um hospício irrita a si mesmo, não infecta os outros. Um canibal selvagem em uma prisão só pode exercer sua crueldade selvagem sobre as paredes de pedra ou grades de ferro. Mas a língua está tão colocada que, sendo má e indisciplinada, fere todos os membros. Aos nossos vizinhos, existem alguns pecados que ferem não somente o autor, mas muitos sofredores. Estes são, distritalmente, os pecados da língua e da mão. Existem outros pecados, privados e domésticos, cuja picada e dor aguda morrem na própria alma, e sem maior extensão afligem somente a própria alma, e sem maior extensão afligem somente a pessoa do cometedor. Assim, o pródigo não é chamado de inimigo de nenhum homem a não ser o seu próprio. O orgulhoso é culpado de sua própria vaidade. O preguiçoso carrega sua própria reprovação. E o malicioso desperdiça a medula de seus próprios ossos enquanto seu objeto invejado brilha em felicidade. Embora talvez esses pecados insensivelmente prejudiquem a comunidade, ainda assim o golpe principal e imediato recai sobre eles mesmos. Mas algumas iniquidades são espadas para o país, como opressão, rapina, evasão. Algumas incendiárias para toda a terra, como línguas más e indisciplinadas. Para o mundo inteiro, se as vastas ruínas de monumentos antigos, se o despovoamento de países, se os fogos consumidores de contenda, se a terra adubada com sangue tivessem uma língua para falar, todos eles acusariam a língua pela causa original de sua desgraça. A matança é uma lâmpada, e o sangue o óleo, e isso é incendiado pela língua. Você vê a latitude e a extensão desse mal indisciplinado, mais indisciplinado que a mão. Matanças, massacres, opressões são feitos pela mão. A língua faz mais. A mão poupa para ferir o ausente. A língua fere a todos. Pode-se evitar a espada correndo dela, não a língua, embora corra para as Índias. A mão alcança apenas um pequeno compasso. A língua atravessa o mundo. Se um homem usasse armadura ou malha de bronze, ainda assim os dardos da língua a perfurarão. É mau e causa muito dano. É indisciplinado e causa dano repentino. Você dirá: muitos homens perversos têm línguas muitas vezes muito silenciosas. Verdade. Eles sabem seus tempos e lugares, quando e onde parecer mudos. Mas Jeremias compõe a sabedoria e a loucura dos judeus, que eles eram sábios para fazer o mal, mas para fazer o bem não tinham entendimento. Jeremias 4:22. Então eu posso dizer destes: eles têm língua suficiente para falar mal, mas são mudos quando deveriam falar bem. Nosso Salvador, nos dias de sua carne na terra, era frequentemente incomodado por demônios mudos, Lucas 11:14. Mas agora ele é tão incomodado por demônios rugidores, com o bajulador, um demônio tagarela, com o caluniador malicioso, um demônio briguento, com o inquieto odiador da paz, um demônio repreensivo, com o advogado avarento e mal consciente, um demônio briguento, com o cismático faccioso, um demônio boquiaberto, com o rufião arrogante, um demônio rugidor. Todos a quem Cristo por seus ministros conjura, como ele fez uma vez com aquele demônio: cala-te e sai. Estes são silenciosos o suficiente para louvar a Deus, mas altos como as cataratas de Nilo para aplaudir a vaidade. Davi disse de si mesmo que, quando ele se calava, ainda assim rugia o dia todo. Salmo 32, verso 3. Estranho, fique em silêncio e ainda assim ruja também de uma vez. Gregório responde: aquele que diariamente comete novos pecados e não confessa penitentemente os seus antigos,
ruge muito, mas segura a língua. Embora eles possam fazer um barulho infernal em uma taverna e jurar até o próprio diabo, ainda assim, para louvar a Deus, eles são tão mudos quanto peixes. Tiago aqui o chama de fogo. Agora você sabe que o fogo é um mestre mau, mas este é um fogo indisciplinado. Não, ele o chama de fogo do inferno, soprado com os foles da malícia, aceso com o sopro do diabo. Não, Estela tem uma presunção de que é pior do que o fogo do inferno, pois este atormenta apenas os perversos, tudo isso, tanto bom quanto mal. Xingadores, caluniadores, repreendedores, têm fogo do inferno em suas línguas. Isso pareceria incrível, mas o que Deus diz é verdade. Tais são as pessoas infernais que cospem as chamas do diabo. É uma boca amaldiçoada que cospe fogo. Muitos têm medo do fogo do inferno, mas o alimentam em suas próprias línguas. Por este tipo de linguagem, um homem pode saber quem é do inferno. Existem 3 tipos de línguas observadas: celestial, terrestre e infernal. A linguagem celestial é falada pelos santos. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, eles continuarão a te louvar. Salmo 84:4. Seu discurso é habitual, como seu curso ou conversa, que Paulo diz ser celestial, Filipenses 13:20. A língua terrena é falada de mundanos. Aquele que é da terra é terreno e fala da terra, João 3:31. A conversa mundana é para homens mundanos. A linguagem infernal é falada por homens do inferno, tais como foram ensinados pelo diabo. Eles falam como homens de Belial. Agora, como o camponês é conhecido por sua língua, e como a donzela disse a Pedro, certamente tu és da Galileia, pois tua fala te denuncia. Assim, por esta regra, você pode conhecer os homens celestiais por sua graciosa conferência, os homens terrestres por sua conversa mundana, e os infernais pela linguagem baixa, xingamentos, maldições, blasfêmias. Bem, portanto, o apóstolo chamou essa língua de fogo, e um fogo que incendeia o mundo inteiro. Que essas línguas indisciplinadas tomem cuidado para que, com seus rugidos, não abalem as ameias do céu, e assim despertem um Deus indignado para o julgamento. Há uma maldição que sai e entrará na casa do jurador, e não apenas o cortará, mas consumirá sua casa com a madeira e as pedras dela. Zacarias 5:4. Foi a queixa do profeta Jeremias que, por juramentos, a terra pranteou. Jeremias 23:10. Não é de se admirar se Deus nos amaldiçoar por nossas maldições. E se a praga cair sobre nossos corpos, que tão ardentemente a perseguiram em nossas línguas, não é de se admirar se temos carcaças com bolhas que têm consciências tão empoladas, e o fedor do contágio nos pune por nossos hálitos fétidos. Nossas línguas devem andar até que a mão de Deus ande contra nós, cheia de veneno mortal. Veneno é um inimigo do homem, repugnantemente contrário à natureza do homem. Mas há um veneno não mortal, cujo veneno pode ser expelido. Esse é o veneno mortal. No entanto, se houvesse apenas um pouco disso residente na língua perversa, o perigo seria menor. Não, ela está cheia disso, cheia de veneno mortal. Diga a um blasfemador isto, que ele vomita fogo do inferno e carrega veneno mortal em sua boca, e ele rirá de você. Amados, não pregamos isto de nossas próprias cabeças. Temos nossa garantia infalível. Deus fala isto. O veneno de áspides está sob seus lábios, diz o salmista, Salmo 143. É uma coisa repugnante carregar veneno na boca. Nós voaríamos aquela serpente, mas cederíamos para conversar com aquele homem. Uma coisa estranhamente odiada em uma besta, mas costumeira na língua de muitos homens. A quem eles envenenam? Primeiro, a si mesmos. Eles têm almas salpicadas. Segundo, eles espalham seu veneno e sujam os outros. Nenhuma besta pode lançar seu veneno tão longe. Terceiro, sim, eles iriam
e não graças a eles que não podem, envenenar o nome mais sagrado e temido de Deus. Vamos julgar essas coisas não como a carne e o sangue imaginam, mas como Deus pronuncia. É observável que, seja qual for a maneira como um homem perverso usa sua língua, ele não pode usá-la bem. Ele morde por detração, lambe por bajulação, e qualquer um desses toques irrita. Ele não machuca menos lambendo do que mordendo. Todas as partes de sua boca são instrumentos de maldade. Os lógicos, na diferença entre voz e som, dizem que uma voz é feita pelos lábios, dentes, garganta e língua. O salmógrafo em cada um deles colocou uma marca de maldade. Os lábios são labia dolosa, lábios mentirosos, Salmo 120, verso 2. Os dentes são frementes, frendentes, dentes rangentes. Uma língua mentirosa, uma língua mordaz. O que será feito a ti, língua falsa? Versículo 3. Sua garganta é um sepulcro aberto. Romanos 3,13. Esta é uma boca monstruosa e assustadora, onde o porteiro, o alpendre, o anfitrião, o receptor são todos viciosos. Os lábios são o porteiro, e isso é fraude. O alpendre, os dentes e a malícia. O anfitrião, a língua e a mentira. O receptor, a garganta e a devoração. Não posso omitir a moral daquela velha fábula. 3 crianças chamam um homem de pai que as criou. Morrendo, ele legou todos os seus bens apenas a um deles como seu verdadeiro filho natural. Mas qual era esse deixado incerto? Então todos o reivindicam. O sábio magistrado, para a decisão rápida de tão grande ambiguidade, faz com que o pai morto seja estabelecido como um alvo, prometendo aos desafiadores que aquele que pudesse atirar próximo ao seu coração deveria desfrutar do patrimônio. O mais velho atira, assim como o segundo. Ambos acertam. Mas quando chegou a vez do mais novo, ele se recusou totalmente a atirar. A boa natureza não o deixaria ferir aquele homem morto que o criou e o alimentou vivo. Portanto, o juiz deu tudo a este filho, repudiando os antigos bastardos. O escopo disso é claro, mas significativo. Deus nunca lhes dará o legado de glória, dado pela vontade de seu filho aos filhos, que como bastardos atiram e ferem seu nome abençoado. Pensem nisso vocês, línguas que praguejam e amaldiçoam. Para concluir, Deus punirá tais línguas em sua própria espécie. Elas estavam cheias de veneno e o veneno de outro fedor as inchará. Elas foram inflamadas e serão atormentadas com o fogo do inferno. Queimadura será adicionada à queimadura, exceto que a primeira era ativa, esta passiva. O rico glutão, que quando sua barriga estava cheia podia soltar sua língua para a blasfêmia, queria água para refrescar sua língua. Sua língua pecou, sua língua doeu. Embora seu tormento fosse universal, ele ainda reclama de sua língua, que ofegava, que fumava, que fedia a enxofre, que queima com a chama do inferno morto, que queimava com ela viva. Para uma melodia anterior de pecado tem um tom atual de infortúnio. Ela escaldou e é escaldada. Assim como lançou as chamas do inferno neste mundo, todas as chamas do inferno serão lançadas sobre ela no mundo vindouro. Ela disparou e será disparada com tal fogo que não pode ser apagado. Mas abençoada é a língua santificada. Deus agora a escolhe como um instrumento de música para cantar seu louvor. Ele a rega com o orvalho salvador de sua misericórdia e finalmente a fará avançar para a glória. Amém.